louvor, de adoração, de abrir o nosso coração para o nosso Senhor, crendo que Ele veio com uma missão específica, e essa missão era nos salvar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Domingo passado nós observamos juntos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo pela ótica de Maria. E nessa noite eu convido você para que juntos a gente possa observar mais uma vez o anúncio do nascimento de Jesus, só que agora pela ótica de José. Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, mais uma vez eu quero saudar a nossa visitante. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua casa. A senhora aqui conosco é um privilégio demais para todos nós. Amém, igreja? Todos acharam? Mateus 1, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava grávida, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia, repita comigo, ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não lhe deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não feche a sua Bíblia, mas coloque o seu coração diante de Deus mais uma vez. Vamos falar com Ele. Pai, aqui estamos nós, ó Deus, diante da sua presença. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós já desfrutamos, ó Pai, nesse culto de louvor, de adoração e de engrandecimento, ó Deus, do Teu santo nome. Agora estamos nós, mais uma vez, pensando, refletindo sobre o maior de todos os nascimentos desse mundo, a maior de todas as notícias que esse mundo pôde receber, que é o nascimento do nosso Salvador. E agora, Senhor, renova a nossa esperança. Renova, ó Deus, o nosso entendimento. Traz luz, ó Deus, mais uma vez, numa passagem tão conhecida de todos nós. Mas fala ao coração de cada um de nós de forma individual. É o que nós te pedimos, ó Deus. E desde já, alarga a nossa compreensão, para que essa palavra faça sentido para as nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, crendo no impossível, uma das coisas mais magníficas que eu e você, como povo de Deus, como pessoas salvas por Jesus, como pessoas que um dia foram tocadas por Jesus, a coisa mais magnífica que nós podemos obter nesse mundo não é o sucesso,
A coisa mais magnífica que eu e você podemos obter nesse mundo não é uma saúde perfeita. A coisa mais magnífica que eu e você podemos obter nesse mundo não é realizar todos os sonhos que o nosso coração está inclinado para ter. Tudo isso pode vir à nossa vida a reboque. Mas o maior privilégio que eu e você podemos receber nessa vida, nessa nossa jornada, a maior de todas as dádivas existentes nesse mundo se chama a fé. A fé é a dádiva que Deus concede a cada um de nós, a capacidade que Ele concede a todos nós de confiarmos no Seu nome, de confiarmos no Seu Filho e de confiarmos no Seu poder. Tiago capítulo 1, irmãos, verso de número 17, diz as seguintes palavras para nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde, irmãos? Lá do descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deixando claro para nós, se a fé que nós temos é uma dádiva da parte de Deus, é Deus que nos dá, é Deus que nos concede, é uma dádiva que vem tão somente de Deus. Meditando sobre isso, eu e você precisamos guardar no nosso coração que é por meio dessa dádiva chamada fé que eu e você tomamos posse da nossa salvação. Não há uma maneira, não há um jeito, não há uma medida, não há uma forma em que eu e você podemos ser salvos, a não ser pela fé. Efésios capítulo 2, verso de número 8, um texto que você conhece por demais, vai dizer assim para nós: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie delas, porque é tão somente por meio da fé que eu e você podemos tomar posse daquilo que nós chamamos da bendita salvação. Mas mais do que isso, irmão, você está comigo? Diga amém. É por meio dessa dádiva chamada fé que nós somos capacitados a confiar quando tudo ao nosso redor vai dizer que não. Às vezes estamos em circunstâncias completamente difíceis, complicados, em que a nossa esperança, a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor já caíram há muito tempo. Todavia, porque nós guardamos no nosso coração essa fé, essa dádiva, é que nós continuamos a confiar, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Esse texto, meus irmãos, que está diante de nós nessa noite de celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai nos mostrar não uma mulher de fé, mas vai nos mostrar hoje um homem de fé. Um homem que foi capacitado, não porque ele era uma pessoa perfeita, não porque ele era uma pessoa muito boa, não porque ele era uma pessoa extraordinária, mas porque ele era uma pessoa simples, mas teve a capacidade dada por Deus de acreditar no nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere as lições que esse texto tem para nós nessa noite de Natal. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês nessa noite, observe comigo, por favor, irmãos, que crer no impossível é confiar mesmo quando a lógica diz que não. Perceberam isso? Crer no impossível é confiar mesmo quando a lógica ela vai gritar aos nossos ouvidos que não. Porque olha comigo, por favor, mais uma vez o verso 18 e o verso de número 19. Diz assim para nós: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém
soubesse. Meus irmãos, perceba comigo, por favor, eu quero muito a sua atenção, que esse texto vai mostrar para nós algo completamente inusitado. Porque, de repente, como nós vimos no domingo passado, Maria, ela recebe uma notícia. E a notícia era que ela seria a mãe de Jesus. E quando ela descobre essa notícia fantástica, assustadora e que mudou completamente a sua mente, a sua concepção, ela também descobre que a sua prima, idosa e que era estéril, chamada Isabel, também está grávida. E Lucas, a partir do verso de número 39 e o verso de número 56, conta algo para nós. Ao descobrir que Isabel estava grávida, Maria pega suas coisas, sai de Nazaré e vai se encontrar com Isabel lá na Judéia. Meus irmãos, pasmem vocês. Ela não passa um dia, ela não passa 2 dias, ela não passa uma semana ou quem sabe um mês. Mas o verso de número 56 de Lucas capítulo 1 vai dizer para nós que Maria passa na casa de Isabel na Judéia 3 meses. E agora Maria volta para casa. Volta para casa carregando ou trazendo, melhor dizendo, uma grande notícia para José. Eu estou grávida. E grávida do Espírito Santo. 3 meses fora, 3 meses longe do seu futuro marido, e ela chega e dá a notícia para ele: eu estou grávida, e é algo sobrenatural, é obra do Espírito Santo. Se coloque no lugar de José. Tente pintar o quadro daquilo que aconteceu na mente de José, no coração de José, na mente desse homem. Sem dúvidas, irmãos, muitas dúvidas vieram ao coração de José, ele foi surpreendido. Sem dúvidas, ele se aborreceu porque a sua prometida volta da casa da prima e volta grávida. Sem dúvidas, irmãos, ele desconfiou de que Maria deveria tê-lo traído. E a primeira lição que eu quero aprender com você, diante dessa circunstância difícil na qual José está, é que crer em Jesus não é um chamado a sempre entender, mas um chamado a sempre confiar. Entenderam isso, irmãos? Crer em Jesus não é um chamado a sempre entender, mas um chamado a sempre confiar. Porque quando Maria dá essa notícia para José, ele tinha 2 opções: confiar ou não confiar. Acreditar ou não acreditar. Abraçar essa notícia ou não abraçar essa notícia. Sabe, irmãos, que situação difícil e que situação complicada. Agora vamos olhar para nós. Eu e você, meus irmãos, todos os dias somos chamados a confiar. Eu e vocês, todos os dias, somos chamados a acreditar. Olhe para o mundo ao seu redor, olhe para o mundo à sua volta. Eu e você estamos num mundo, num contexto, numa sociedade que não crê em Deus. E todos os dias, quando nós saímos da nossa cama, nós somos convidados a crer num Deus invisível que os nossos olhos não conseguem enxergar. Sabe? Olhe para o mundo, olhe para a sociedade ao nosso redor. Um mundo de incertezas, um mundo de inseguranças, um mundo onde a vida é breve, onde a vida é curta, onde a vida é incerta. Eu e você somos convidados a todo dia a crer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas olhe para o mundo ao nosso redor, olhe para a nossa vida, olhe para as nossas circunstâncias. Diante de um mundo tão passageiro, de uma vida que passa de uma forma tão rápida, eu e você somos convidados, assim como José, a confiar que depois dessa vida nossa, a eternidade está guardada nas mãos de Jesus. Porque andar com Deus, andar com Jesus, não é um chamado a entender todas as coisas, mas um chamado a confiar, mesmo quando você não consegue entender. E sabe, irmãos, um princípio que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite especial, nessa noite de Natal: se você e eu, se nós queremos andar com Jesus, você precisa saber, irmão, de uma coisa: você será convidado a confiar quando nada faz
sentido. Uma das biografias que mais marcou a minha vida, e principalmente esse ano, quando eu concluí a leitura, foi a biografia de George Miller. Esse homem era um homem dotado à missão, um homem inclinado a missões, e no século XIX ele alimentou no seu coração uma ideia. E a ideia era o seguinte: criar vários orfanatos. Mas a maneira e a forma dele cuidar dessas crianças, tocar esse orfanato, não era pedindo dinheiro a ninguém, mas tão somente orar ao Senhor para sustentar aquelas crianças. Todavia, chegou um dia inusitado, porque quando as crianças acordaram, tomaram banho, mudaram de roupa, sentaram-se para comer, não tinha nenhuma comida. A caneca estava vazia, o prato estava vazio, e ele de repente convocou aquelas crianças, pediu para que elas se levantassem e junto com eles fizesse uma oração. E a oração era agradecendo a Deus pelo alimento que estava posto diante deles. Terminada a oração, irmãos, para surpresa de todos nós, o padeiro vai no portão do orfanato e diz assim para George Miller: eu não consegui dormir essa noite. Algo me incomodou e eu não tive paz. Acordei 2 horas da manhã, preparei pão e trouxe para vocês. Vocês estão precisando? Passa-se um tempo depois, bate no portão do orfanato e agora é o leiteiro. Porque o carro do leiteiro quebrou em frente ao orfanato. Ele precisava esvaziar o carro para poder ser rebocado. Ele perguntou: vocês precisam de leite? Porque eu posso dar para vocês. Porque, meus irmãos, andar com Deus, andar com Jesus, é confiar quando as coisas não fazem sentido. E esse homem guardava um versículo no seu coração. Jeremias capítulo 17, verso de número 7, diz assim para nós: bendito, vamos juntos? Bendito aquele que confia no e cuja esperança é o... Porque andar com Jesus é um convite a confiar quando nada faz sentido. Você entendeu isso? Diga amém. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você nessa noite, olhando para José e para esse texto, é que crer, irmãos, no impossível é abraçar uma missão que parece uma verdadeira loucura. Porque olha o verso de número 20 e o verso de número 21, por favor. Preste bem atenção nesses versículos. Enquanto ele fazia o quê, irmãos? Refletia. Porque receber uma notícia dessa, o mínimo que você precisa fazer é o quê? É refletir. Enquanto refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Observe comigo, por favor, irmão, que José está diante de um grande dilema: aceitar ou rejeitar. Não confiar ou confiar. Entender que isso é uma completa loucura ou entender que isso é uma grande oportunidade para a sua vida. Sem dúvida, irmãos, José, enquanto refletia, como nós observamos ali, talvez estava pensando como seria o comentário das pessoas da região quando soubesse que a sua noiva prometida estava grávida e não era grávida dele. Talvez José estava pensando: por que Maria fez isso com ele? Algo tão maravilhoso que eles estavam prestes a consumar, que era o casamento. Por que a infidelidade num momento como esse? Mas enquanto ele meditava e refletia, um anjo aparece para ele e dá 3 missões para José. A primeira missão que José recebeu era casar com quem? Com Maria. A segunda missão que ele recebeu era cuidar de quem? De Maria. E a terceira missão que ele recebeu era colocar o nome do menino de Jesus. E meus irmãos,
José, ele poderia muito bem abandonar Maria, ele tinha um direito. Eles não eram casados, mas eram noivos. E um noivado naquela época era praticamente um casamento, que poderia ser rompido tão somente por meio da lei. E a lição que eu quero aprender com você aqui, de forma a encher o nosso coração, quando nós, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, quando nós tememos o que os outros vão pensar de nós, nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou. Perceberam isso? Quando nós tememos aquilo que os outros vão pensar de nós, a gente deixa de fazer aquilo que Deus mandou. Porque olha o verso 19 aí na sua Bíblia mais uma vez. O que esse versículo vai dizer para nós? José, com quem Maria estava para casar, sendo homem o que, irmãos? Justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A grande preocupação de José era a reputação de Maria, ou seja, aquilo que os outros iriam pensar. E sabe, irmãos, quando nós deixamos José de lado e trazemos para a nossa vida, infelizmente nós vivemos em um tempo em que nós estamos preocupados por demais com aquilo que os outros pensam de nós. Nós vivemos numa geração que todos os dias acorda preocupado com aquilo que as pessoas pensam de nós, acham de nós, entendem de nós, concebem de nós. Quando eu e você deveríamos estar muito mais preocupados com aquilo que Deus quer de nós, com aquilo que Deus acha de nós e com aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Diante de José está uma grande oportunidade, ser o padrasto do Filho de Deus, mas há um conflito na sua alma. O que será que as pessoas vão pensar de mim quando descobrirem que esse filho que está nela não é meu? E o que eu e você precisamos aprender e entender, meus irmãos, existem coisas que é você e Deus. Não espere a opinião das outras pessoas. Sabe por quê? Se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, não, vocês estão comigo. Se você fizer, vão te criticar. E se você não fizer, vão te criticar. Então o que nós precisamos fazer? Obedecer a voz de Deus. Eu conversei com os jovens na sexta-feira sobre 1 Reis, capítulo 18. Quando Deus chega para Elias e dá uma ordem assim para Elias, depois de 3 anos e meio de seca, não tem nada, não tem água, não tem nada. E o rei de Israel, completamente irritado com Elias, querendo tirar a vida de Elias, querendo matar Elias. Aí Deus chega para Elias e diz assim: Elias, vai se encontrar com quem? Com Acabe. Vai se encontrar com um homem que quer tirar a sua vida, vai encontrar com um homem que quer matar você. Se Elias compartilhasse isso com qualquer outra pessoa, as pessoas diriam que isso era uma loucura. Algo infundado, algo que não existe, algo que não faz sentido nenhum. Mas eu e você precisamos entender, se quisermos obedecer à voz de Deus, a gente não pode se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Mais do que isso, irmãos, quando nós tememos o que os outros vão pensar e dizer, nós perdemos oportunidades extraordinárias. Pare para refletir um pouquinho aqui. Olhe para a sua vida, para a sua jornada. Quantas oportunidades extraordinárias você já perdeu por causa da opinião das outras pessoas? Quantas coisas maravilhosas você deixou de desfrutar na sua vida porque você deu alguns passos para trás pensando o seguinte: ah, mas se eu fizer isso, ah, mas se eu agir assim, ah, mas se eu for por esse caminho, muitas pessoas vão me criticar. Mas quando eu e você olhamos para a vida de José, o pai adotivo de Jesus, por ele não se preocupar com aquilo que os outros vão pensar, ele experimentou uma coisa maravilhosa na sua vida. Marcos capítulo 14.
vai narrar para nós um momento especial na vida e no ministério de Jesus. Estava há aproximadamente uma semana da Páscoa, e Jesus mais uma vez estava na casa de Lázaro, junto com as duas irmãs, Marta e... Qual é o nome das irmãs? Marta e Maria. E ali naquele banquete, num momento especial, provavelmente um momento de gratidão pela ressurreição de Lázaro, Maria, ela toma uma atitude. Pega um perfume de nardo puro, vai até Jesus, derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, solta os seus cabelos, que era algo que a mulher poderia fazer tão somente para o seu marido, enxuga os pés de Jesus. E depois de ela fazer essa atitude, ela foi altamente criticada. Poderiam pegar esse perfume e vender e dar o dinheiro para os pobres. Por que um desperdício como esse? Ao que Jesus interrompeu todas as pessoas e disse assim: não interrompa, porque ela fez bem. Ela aproveitou as oportunidades. Sabe, irmãos, enquanto nós continuarmos conduzindo a nossa vida preocupados com aquilo que os outros vão pensar de nós, achar de nós, e não obedecermos à voz de Deus, nós não vamos fazer nada de significativo nesse mundo. Você entendeu isso? Diga amém. Mas um outro princípio que eu quero que você guarde no seu coração: o medo da opinião dos outros pode nos levar a atitudes precipitadas. Porque o verso diz o que para nós? José está refletindo, ele está meditando, ele está ponderando. Se ele olhasse tão somente para a circunstância, o que ele iria fazer com Maria? Levar a justiça, entregar Maria para aquela menina jovem, talvez 13 anos, fosse apedrejada. Se eu e você vivemos a nossa vida preocupado com a opinião das outras pessoas, nós vamos tomar atitudes precipitadas. Provérbios capítulo 29, versículo de número 25, vai dizer as seguintes palavras para nós. Vamos juntos? Quem tem medo dos cai numa, mas os que confiam... Deu para entender isso, irmãos? Quem confia no Senhor está seguro. Terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite. Perceba comigo, irmãos, por favor, que crer no impossível é descansar na grande missão do Filho de Deus. Crer no impossível é descansar na grande missão do Filho de Deus. Porque olha o verso de número 21 mais uma vez. Esse verso diz assim para nós: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso de número 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. O que disse o profeta? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Verso 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Se você está atento à leitura desses versículos, o anjo faz questão de destacar para José que o nascimento dessa criança, ele quer cumprir um propósito. Um propósito que não surgiu do nada. Um propósito que não veio como um plano B. Um propósito que não veio de uma hora para outra, mas um propósito que está marcado desde a eternidade. Algo profetizado pelos profetas, algo dito pelos homens de Deus, vai se realizar na vida de Maria e também de José. E sabe, irmãos, o grande propósito de Jesus, como já foi dito aqui nessa noite, é salvar o seu povo dos seus pecados. A pior praga que existe nesse mundo não são as doenças. A pior praga que existe
nesse mundo não são as dificuldades que nós encaramos pela nossa vida, mas a pior praga que existe nesse mundo se chama pecado. Sabe, irmãos? O pecado, ele tem a capacidade de nos afastar do nosso próximo. O pecado, ele tem a capacidade de nos afastar de nós mesmos. E o pecado, ele tem a capacidade de nos afastar de Deus. Mas, quando abre-se as páginas do Novo Testamento, surge no cenário Jesus, aquele que deveria nascer e nasceu, para salvar o seu povo dos seus pecados. E quando ele diz para nós que Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados, é que mediante o seu sangue Jesus tira a culpa do pecado da nossa consciência. Quando ele diz para nós que Jesus vai salvar o seu povo dos seus pecados, ele quer deixar claro para mim e para você que esse Jesus vem para tirar cada um de nós do domínio do pecado por meio do novo nascimento. Mas quando o anjo diz que Jesus ele vai vir para tirar o seu povo, ou livrar o seu povo dos pecados, é porque para um dia, melhor dizendo, nós sermos livres totalmente da presença do pecado. Só existe alguém que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, que é capaz de fazer essa obra contra o pecado. E ele se chama Jesus Cristo. Salmo 130, verso 7 e verso 8 diz assim para nós: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele nós temos mínima, pouca, reduzida, nós temos ampla redenção. Verso 8: é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. José, assim como nós nessa noite, somos convidados a crer no impossível. E sabe, irmãos, eu quero terminar com 3 aplicações para o meu e para o seu coração, para você levar nessa noite de Natal. A primeira aplicação que eu quero que você guarde: José é um homem simples, creu no impossível. O que tinha de especial em José? Nada. Mas ele tinha fé. Ele creu no impossível. E você? E você? E você? E eu? Segunda aplicação: José obedeceu, mesmo sem entender nada que estava acontecendo. E você? E você? E você? E eu? Temos essa capacidade de obedecer ao Senhor nessa noite? E a última aplicação, vamos ficar de pé? José, irmãos, se rendeu ao nascimento do Salvador, o Salvador do seu povo. E você, e você, e você, e eu. Mais uma vez, nessa igreja, nessa noite, nós temos a oportunidade de nos render à maior de todas as notícias desse mundo. E a maior de todas as notícias é que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão em relação a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Pai, por podermos juntos refletir em verdades tão preciosas, ó Deus. Aquece o nosso coração nessa noite com essa verdade de um homem que conseguiu crer, ó Deus, mesmo quando tudo parecia loucura, quando tudo parecia impossível, mas pela fé o Senhor o capacitou a confiar naquele que viria. Nessa noite nós te pedimos, ó Deus, coloque a nossa esperança em Jesus, coloque a nossa expectativa em Jesus, coloque, ó Deus, a nossa alma, a nossa vida
na total dependência daquele que veio por nós. Nos ajude a confiar, nos ajude a nos entregar, nos ajude a crer no Salvador das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.